Turma, dando continuidade à nossa aula anterior, vamos falar aqui um pouco sobre os aspectos práticos, né, da revisão criminal, de uma peça de revisão criminal. Vamos relembrar alguns tópicos, né, e falar mais agora sobre os aspectos práticos. Então, como vimos, a revisão criminal é uma ação que permite a revisão da condenação, né, e também pode ser uma absolvição imprópria, né, no caso de aplicação de medidas de segurança, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né, revisão da condenação, nos casos em que houve erro judiciário, tá? Então, é uma ação autônoma, como nós vimos, de impugnação exclusiva da defesa, então, ela não pode ser manejada pelo órgão acusador para agravar a pena ou medida de segurança, tá? Bom, aspectos práticos, então. Os fundamentos jurídicos. Na nossa peça de revisão criminal, nós temos que apresentar lá qual que é o fundamento jurídico, né, do nosso pedido. Então, nós vamos colocar endereçamento, depois fulano de tal, por intermédio do seu advogado, fulano de tal, qualificação completa, por intermédio do seu advogado, qualificação do advogado, né? Vem respeitosamente perante este tribunal, tá? Interpor ou apresentar, revisão criminal, com fundamento no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso 75 da Constituição. Então, como eu sempre falo para vocês, é importante em todas as nossas peças, nós colocarmos os fundamentos constitucionais daquele pedido, do pedido que está sendo feito, e os fundamentos infraconstitucionais, porque isso será necessário como pré-questionamento, tá, para uma possível, né, para um possível recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 5º, inciso 75 da Constituição, diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Assim como, né, o que ficar preso além do tempo fixado em sentença. E aqui não colocou nenhuma restrição quanto ao tipo de ação penal. Não interessa se a ação penal é pública ou privada. Tá? Como diz lá o artigo 630, né? Vamos voltar? O artigo 630, parágrafo 2º, está dizendo que a indenização não será devida se a acusação tiver sido meramente privada. Mas essa restrição aqui não existe na Constituição. A Constituição diz que, tá, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Porque se houve erro judiciário, este erro é do Estado. Quem condenou foi o Estado, não foi o querelante, no caso de uma ação penal privada. Tá? Então, vamos colocar lá, vem perante este juiz, este tribunal, esse egrégio tribunal, né? Apresentar ou interpor revisão criminal com fundamentos no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, tá? E artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Né? Então, são os nossos fundamentos. Hipótese de cabimento. Então, nós já vimos, né, na aula anterior, tá? É cabível a revisão criminal numa dessas 3 hipóteses previstas no artigo 621, quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei, tá? Ou a evidência dos autos. Esse item 1 aí, gente, acontece muito no tribunal do júri, tá? Os jurados, né, eles têm uma certa dificuldade, tá? E muitas vezes já vai para o julgamento com já vai com pré-julgamento formado, com uma opinião formada, né, a respeito daquele caso, porque já ouviu falar sobre ele, já foi noticiado na televisão e tudo mais, né? Então, acontece muito do corpo de jurados, né, dar sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Quando é um juiz singular, é mais difícil, né? É um julgamento técnico, tá? Então, é mais difícil. Lá, a revisão é por uma Câmara, né, e pode rever aquela condenação, modificá-la, né? Não tem aí soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Então, esse inciso 1 acontece muito no Tribunal do Júri, né? Podendo acontecer também no juiz singular, óbvio, tá? Mas eu estou dizendo que acontece mais no Tribunal do Júri. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, aqui pode acontecer em qualquer situação, né?
e quando após a sentença se descobrirem novas provas. Então, como eu disse para vocês, né, pode acontecer também. Tá? A questão é que, tá, nós temos que ter uma prova pré-constituída, isso é fundamental, né, para que a nossa revisão criminal seja aceita, seja deferida pelo juiz e seja levada ao julgamento. Então, nós temos que ter a prova pré-constituída. Se é um novo testemunho, temos que, de alguma forma, ouvir essa testemunha antes, tá? Para já ingressar com isso, com essa prova, tá? Documentada. Então, vamos pedir a produção antecipada de provas, nos termos lá do artigo 381 do CPC, como nós mostramos na aula anterior. Tá? Bom, e aqui nós temos uma questão interessante, né? A nova lei que, de alguma forma, beneficia o réu, não autoriza a utilização da revisão criminal. Veja bem, o réu está condenado por um crime, né? Foi condenado à pena máxima, vamos supor que a pena máxima daquele crime é 8 anos. Uma denunciação caluniosa, por exemplo, pena máxima de 8 anos. O réu está condenado a 8 anos. Tá? E aí, uma nova lei modifica a pena da denunciação caluniosa. E a pena máxima de 8 passa a 6 anos. Passa a ser 6 anos. Precisamos de uma revisão criminal para rever a situação daquele réu de forma alguma. De forma alguma. Tá? Isso é um pedido simples que nós fazemos para o juiz de execução. Tá? Para aplicar a nova lei, que é benéfica ao réu. Se for o caso, para recalcular a pena. Tá? Então, não vamos entrar com a revisão criminal para isso. O procedimento é bem mais simples. Tá? Prazo, não tem prazo, né? Nós vimos na aula teórica, a revisão criminal pode ser proposta a qualquer tempo, tá? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, inclusive após a morte do condenado, tá? Podendo ser requerido, caso ele esteja vivo, por ele próprio, por seu advogado, tá? E no caso de morte, né, pelo cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Tá? Aí é óbvio que, junto com as provas, tem que se juntar, né? Certidão de óbito original. Né? Certidão de óbito. A única forma de se fazer prova, né? Esse tipo de prova é pela certidão. A competência de julgamento, tá? É do tribunal, que seria competente para julgamento de eventual recurso de sentença ou acórdão. Tá? Então, isso está disciplinado no artigo 624, lá da lei. Né? E nós podemos, na revisão criminal, pedir para anular o processo, para absolver o réu, para diminuir a pena, tá? A pena aplicada, para condenar o Estado a indenizar, a reparar os danos, a pagar danos morais, né? e materiais. Tá? E temos aquelas situações em que, segundo o Código de Processo Penal, a indenização não será devida. Tá? E como eu expliquei para vocês, nesse item B aqui, ele é um absurdo. Nós devemos nos debater contra ele, sempre, se estivermos diante de uma situação dessa. Tá? E mesmo no caso de uma acusação meramente privada, se houve condenação, nós temos que pedir do Estado a indenização. Tá? Então, como é que é o pedido da revisão criminal? Vamos rápido com isso aqui, né? De forma bem simples. Então, nós vamos endereçar ao presidente do tribunal competente para o julgamento. Então, olha, se é uma ação da esfera estadual e foi julgado pelo um juiz de uma vara criminal, né, de alguma comarca, nós vamos pedir a revisão criminal para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Se foi um juiz de uma jurisdição federal, tá, aqui do Tribunal Regional da Primeira Região, que é aonde ainda estamos, daqui a pouco será a 6ª região, tá? Então, nós vamos interpor a revisão criminal para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tá? Então, vamos colocar lá, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por exemplo, né? Ou como manda o Código Criminal, tá? Excelentíssimo senhor presidente, né, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se quisermos endereçar a pessoa, ao invés de a pessoa física, né? Ao invés de endereçar ao ente abstrato, tribunal. Podemos fazer um endereçamento ou outro. Então, vamos endereçar ao tribunal. Tá? Podemos colocar um preâmbulo, e no preâmbulo dizer,
né, qual é o número do processo em que houve condenação, embora a gente vá falar isso no corpo da petição. Mas já colocamos lá como referência, tá? O processo que resultou daquela condenação, que agora nós queremos rever. Tá? Vamos colocar como referência. E aí vamos qualificar o requerente, o condenado, né? Seu cônjuge, ascendente, irmão, cônjuge, tá? Ascendente, descendente ou irmão. Tá? Vamos qualificar o requerente, o advogado. Tá? Nós vimos que o autor pode entrar sem advogado, o condenado pode ir à justiça sem advogado, mas depois ele terá que constituir advogado, né? É uma ação que não dá para ser levada a cabo até o final sem uma defesa técnica, tá? Feita por um advogado. Então, vamos qualificar o condenado, o requerente, o seu advogado, tá? E vamos, sim, tá? Qualificar o réu, que é o Estado. Tá? Porque o erro judiciário foi dele, né? O erro judiciário foi dele, e é ele que terá que indenizar, seja ação pública ou privada. Então, vamos fazer a qualificação do réu. E no caso aqui, né, do Estado. Tá? Vamos qualificar a peça é revisão criminal, com fundamento no artigo 621, né? Os fundamentos que nós colocamos aqui em cima. 621 do CPP, artigo 5º, 75 da Constituição Federal. Tá? Então, nós vamos dizer que estamos interpondo revisão criminal contra a decisão do juiz. Tá? Aí vamos dizer qual é a vara originária. Tá? De onde veio aquela decisão? Nós agora estamos pedindo a revisão dela. Então, será algo mais ou menos assim, né? Fulano de tal, qualificação completa, tá? Por intermédio do seu advogado, qualificação do advogado, vem respeitosamente perante esse egrégio tribunal, tá? Requerer revisão criminal ou interpor revisão criminal com fundamento nos artigos 621 do CPP, tá? E artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, contra a decisão prolatada nos autos, e vamos dizer qual foi a decisão. Decisão condenatória prolatada, por exemplo, né? Tá? No processo número. Tá? E podemos dizer qual foi a condenação. Tá? Então, fizemos aí o cabeçalho da petição. E aí vamos expor os fatos. Síntese dos fatos. Síntese dos fatos. Nós temos que contar a história toda, gente, que aconteceu nos autos originais e que deu origem àquela condenação? Não. Né? Eventualmente, os autos originais ali têm 1.000, 2.000 páginas, pode ser um processo enorme, ou mesmo que seja pequeno. Tá? O que interessa aqui, tá, é apenas os fatos que culminaram no erro judiciário. A síntese dos fatos aqui, tá, é bem específica. Qual foi o erro judiciário? Qual foi o erro judiciário, tá, que deve ser revisto? Quais foram os prejuízos resultantes, já que nós vamos pedir indenização por esse erro judiciário? Tá? Então, é bem sucinto, é direto, não tem que ficar contando historinha, não. Tá? E aí vem dos fundamentos jurídicos. Nos fundamentos jurídicos, nós temos que demonstrar que aquele erro judiciário que nós apresentamos nos fatos se encaixa em uma das hipóteses do artigo 621, porque senão a peça não será cabível. Senão a revisão criminal não será cabível. Tá? Se o erro que nós estamos apresentando, se o erro que nós relatamos na síntese dos fatos, tá, não se encaixar, não se amoldar a uma das hipóteses aqui do artigo 621. Tá? Então, nos fundamentos jurídicos, tá, nós vamos falar do cabimento da revisão criminal. Tá? Vamos demonstrar que o erro judiciário se encaixa numa das hipóteses do artigo 621. Vamos falar da competência daquele tribunal para julgar essa revisão criminal. A competência. Tá? Vamos tratar, né, dos danos morais e materiais advindos daquela condenação.
Tá? E vamos pedir liminarmente, tá, a tutela provisória, a antecipação da tutela. Vamos pedir a antecipação de tutela. Nós já estamos ingressando com uma prova pré-constituída, isso é fundamental. Já estamos ingressando com a prova pré-constituída, e essa prova tem que ser capaz de demonstrar para o relator a plausibilidade do nosso direito. Tá? Para que ele possa já liminarmente antecipar os efeitos da tutela. Tá? Antes do julgamento. O julgamento pode demorar. Vai passar pelo relator, vai passar pelo revisor, vai passar pelo procurador-geral. Tá? Depois vai a julgamento na Câmara. Não pode demorar. Vai demorar. Né? Então, é fundamental aqui pedir o pedido liminar. Tá? E nos pedidos? Liminarmente, a antecipação da tutela. No mérito, a confirmação daquela antecipação. Tá? E a antecipação de tutela para quê? Para rever, né, a sentença penal. Rever o erro judiciário. Tá? Sanar aquele erro. Tá? Absolvendo o réu, reduzindo a pena. Tá? E reparar os danos. Indenizar o condenado. Tá? Pelos danos morais e materiais que ele sofreu. Vamos, sim, pedir a citação do Estado, através da Advocacia Geral do Estado, ou a citação da União, se for o caso federal, através da Advocacia Geral da União, da AGU. Vamos, sim, embora não esteja previsto em lei. O juiz que indefira, se achar que não é o caso. Tá? Mas nós temos que citar, sim, o Estado. Nós temos que citar, sim, a União. Tá? É ela que tem que responder essa ação, porque o erro judiciário é dela. É dele, Estado, ou é dela, União. E é ela que deverá, ela, União, ou ele, Estado, que deverá indenizar. Então, vamos sim pedir a citação desses índices. Tá? E vamos pedir a oitiva do Ministério Público. Pedir a intimação do Ministério Público para intervir no feito, né, como fiscal do ordenamento jurídico, custos iuris. Fiscal do ordenamento jurídico. Okay? Então, vejam bem, turma. A peça, ela é relativamente simples. Tá? O difícil aqui, como é difícil em qualquer ação judicial, né, é a prova do direito. E aqui é mais difícil ainda, né, porque nós já temos uma sentença penal condenatória. Já pesa sobre o condenado a presunção de culpabilidade. Agora não é nem presunção, é culpabilidade formada, né, por uma sentença penal condenatória. Então, ele não está mais sobre o páreo da presunção de inocência. Tá? Agora, quem tem que provar o direito é ele. O direito que ele está alegando é ele que tem que provar. Tá? Ele não pode mais se valer do indúbio pro réu. Na dúvida agora, o juiz vai decidir em favor da sociedade e vai manter aquela condenação que está certificada por um trânsito em julgado. Então, é muito mais difícil. Tá? É mais fácil, né? Durante o procedimento aí, normal, nós aviarmos os recursos. Mas, como eu disse para vocês, geralmente, né, na maioria das vezes, tá? Ou em boa parte delas, a revisão criminal ela é necessária porque a parte perdeu, o réu perdeu o prazo para o recurso. Não recorreu por algum motivo. Não recorreu ou recorreu intempestivamente. Tá? E aí transitou em julgado, porque não havendo recurso, ou recurso sendo intempestivo, transita em julgado. Tá? Se o órgão acusador não tiver recorrido, né? Transita em julgado. Transitado em julgado, agora a única opção que sobra é ingressar com essa ação de conhecimento do zero, tá? Para agora desfazer aquele título condenatório, de obter uma nova situação jurídica de absolvido. Tá? Então é isso. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.